Mateus 25, versículo 1, a epígrafo do texto diz: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Isso é a epígrafo. Vamos ler, versículo 1 a seguir diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Pode sentar. Meus queridos, eu queria dar um tema a esse texto. Eu queria dar um tema a esse texto para nós entendermos um pouco, de uma forma nítida e sermos bem explícitos. 2 grupos distintos caminhando rumo aos céus. Esse é um tema que eu não vou trazer ponto, subponto, mas dentro do texto que lemos, o Espírito Santo, porque geralmente quando eu vou pregar, eu faço assim, pastor, a minha mente passeia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e eu fico passeando, a minha mente, né? Aí o Espírito Santo, ou Deus, ele sabe a necessidade da igreja. Aí ele, pare aqui, é aqui onde você vai falar. Geralmente quando eu vou pregar é desse jeito. É tanto que quando eu vou pregar, se eu for lá para a Bíblia procurar um texto ali, dá um branco na minha mente e eu me perco, Prisciliano. Então eu faço um check-up de Gênesis a Apocalipse, e quando o Espírito me direciona naquele texto, aí eu vou estudar o texto para mim me debruçar sobre aquele texto. Mas antes de adentrar no texto e no tema, eu quero expressar a minha gratidão, de estar aqui, revendo o pastor Fernando, a pastora Fernanda, esse casal abençoado, da qual eu tenho um grande carinho, respeito e admiração, e aprendi a amar essa igreja, todos os irmãos. Estou feliz de rever a nossa irmã Clenilda, sempre eu estava ali visitando ela. Deus abençoe a irmã Clenilda. Feliz de rever o nosso irmão Prisciliano, nosso irmão Alisson, que Deus assim o abençoe. Alisson, eu vejo ele como um mestre. Ele está ainda oculto, mas um dia Deus vai tirar ele do anonimato. Ele está ainda no anonimato, mas Deus vai tirar ele do anonimato. Se você conversar assim meia hora ou 1 hora com o Alisson, você fica assim impressionado o quanto o cara é inteligente, E essa igreja precisa bastante da inteligência e do conhecimento que tem na mente de Alisson, Que
Que Deus assim abençoe a vida de Alisson, do irmão Presciliano, todos os irmãos, o irmão Antônio, né? Pai do irmão Lucas, esse casal que eu sempre ia ali, né? Conversava um pedacinho com eles, irmão Lucas, esse jovem bem educado. E ali eu estou, irmão, gosto muito de dizer, passando uma chuva ali em Major Salles, né? Estou ali auxiliando o pastor Antônio Augusto, na Assembleia de Deus, missão. E eu estou aqui sobre a benção dele. Quando eu saí da casa do pastor Fernandes, eu falei com ele, mandei um áudio, porque ali os auxiliares está sendo eu, o presbítero Francinaldo, que ele vive da itinerância. Eu não vivo da itinerância, ele vive da itinerância, né? Então ele sai muito, então lá está precisando bastante de mim. Tem 2 auxiliares lá, um é advogado e outro é sargento da polícia, então eles são muito ocupados, né? As suas correrias, mas na minha analogia eu creio que mesmo tendo desempenhando a função, o trabalho que eles trabalham, mas nós temos que entender uma coisa, irmão. Seja eu empresário, seja eu deputado, seja eu qualquer profissão que eu tenha, de mim para com Deus, eu tenho que saber conciliar o tempo e administrar o tempo. Porque se eu não administrar o tempo e conciliar o tempo, eu vou, irmão, relaxar na obra e deixar a desejar na obra. Eu vou me comportar como a nossa irmã Marta, né? Marta estava lá, preocupada. Senhor, manda Maria vir me ajudar aqui, porque eu estou atarefada demais. Aí Jesus disse: Marta, Marta, não sabeis que Maria escolheu a melhor parte. Então, que tenhamos qualquer profissão, empresário, trabalho, médico, doutor, advogado, que sua agenda seja cheia, mas administre o seu tempo e concilie o seu tempo, dando prioridade às coisas de Deus. Porque tudo é de Deus, tudo provém dele, todas as coisas são dele, tudo subsiste através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, meus queridos, estamos em um culto familiar, em que as famílias, né, aqui tem filhos, filhas, senhoras e senhores, e estamos em um culto familiar, e eu quero ver a família do Senhor abençoada. E a família, ela não vai ser abençoada se ela não tomar posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o norte, ela é uma bússola, ela é um mapa que guia as famílias, né? Quantas famílias estão por aí, em Uiraúna, em outras cidades, né, pastor? Chorando, desesperadas, sem rumo, sem foco e sem direção, porque não está nas diretrizes das Santas Escrituras. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é orientação para todos aqueles que meditam. O salmista Davi, ele disse: guardarei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele ainda diz: luz para o meu caminho é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. Se andarmos focado no que a palavra diz, nós não vamos se afundar, nós não vamos tropeçar o nosso pé em pedra. Se andarmos dentro da direção da palavra do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós não vamos ser confundidos e nem contrariados. Mas adentrando no tema, no texto, 2 grupos caminhando, 2 grupos distintos caminhando rumo aos céus. E quando nós observamos
essa parábola contada pelo próprio Jesus, presenciada e narrada pelo evangelista Mateus, né? Se nós entendermos, Mateus e João, eles foram discípulos do Senhor e eles escreveram os relatos do evangelista Mateus e do evangelista João, foram escritos por coisas que eles viram e ouviram. Lucas e Marcos, eles não eram discípulos de Jesus. O livro de Lucas, o doutor Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, baseado em que ele ouviu do apóstolo Paulo. O livro de Marcos, do jovem Marcos, foi escrito baseado em relatos que ele ouviu do pastor Pedro. Então, se nós estudarmos o evangelho de Mateus e o evangelho de João, nós vemos eles narrando história, textos, de uma forma bem explícita, bem clara, né? Nós vemos que alguns evangelistas, ele fala a história daquele homem, daquele servo do sumo sacerdote, que Pedro cortou a orelha. Mas nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos narra de uma forma, aliás, nem Marcos e nem Lucas narra de uma forma tão explícita como João narrou, que João dá até o nome do jovem, que era o jovem chamado Malco. Entendeu? Então, meus queridos, essa parábola que o evangelista Mateus escreveu, escrita sobre relatos que ele ouviu e viu Jesus contando essa parábola. Ele fala a parábola das 10 virgens. Quando eu falo, 2 grupos distintos caminhando rumo ao céu, porque o próprio Jesus, ele é categórico quando no versículo 1 ele fala o reino dos céus. Ele está falando, irmão, do celestial. Ele está falando do sobrenatural. Ele está falando da nova Jerusalém. Ele está falando daquele lugar que Jesus, no capítulo 14 de João, ele disse: eu vou vos preparar. Ele está falando, ele está sendo categórico e ele está falando dos céus. Aí ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aí nós podemos se indagar e se perguntar: por que, irmão Marcos, 2 grupos distintos? Porque eles tinham ideias diferentes, posturas diferentes, filosofias diferentes, pensavam diferente e se comportavam de uma forma diferente. Por isso que eram distintos. E nós, meus queridos e amados irmãos, a narrativa do texto fala, quando ele começa a falar das 10 virgens, ele fala de irmãos. Ele fala a figura de 2 coisas importantes. Nesse texto ele fala a figura do esposo e ele fala a figura das bodas. Versículo 3 diz: enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e a estes não quiseram. Aliás, desculpe, eu já estava no capítulo 22. Então, mas mais na frente ele fala sobre o esposo. Versículo 3, ele diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Meus queridos, quando falamos 2 grupos distintos, eu posso falar um pouco aqui sobre as loucas.
quando eu falo de louca e o texto narra louco, não está falando aquele louco que vai para o hospício, né? Ele está falando daquele que tem dificuldade de guardar a palavra do Senhor no seu coração. Ele está falando de um grupo de pessoas, muitas das vezes, cabeçudos. Por isso que é distintos. A filosofia, a ideia, a visão e o comportamento. São comportamentos distintos, são comportamentos opostos, são comportamentos diferentes. E o grupo dos loucos, irmãos, eles tinham dificuldade de entender um tema e um assunto tão delicado, tão importante, chamado céu. E o grupo dos loucos, irmãos, por que eles têm filosofia diferente, distintos diferentes, comportamento diferente? Porque os loucos, irmãos, eles fazem, sabe o quê? Eles fazem aquilo que o apóstolo Tiago diz: os loucos, eles amam o mundo. Eles amam o mundo. E uma vez amando o mundo, se torna inimigo de Deus. E uma vez amando o mundo, a sua vida vai ser vazia e seca. Ele não vai sentir o sobrenatural de Deus. Os loucos, ele vai ter dificuldade, pastor, de entender o que o pastor explica, o que o presbítero explica, o que a esposa do pastor explica. Ele vai estar aléu, flutuando. Ele vai estar com a sua mente blindada, porque ele é louco. Eu não estou falando, os irmãos vão entender, eu não estou falando do louco, aquele que vai por hospício. O próprio Jesus aqui não dá ênfase desse louco. Ele está falando, irmão, daquele que tem dificuldade de guardar a palavra do Senhor. E esses dois grupos estão caminhando rumo aos céus, porém com comportamentos diferentes. E nós entendemos, irmãos, que os loucos, eles até amam o mundo. É tanto que Jesus disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, porque o amor do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quem ama, meus queridos e amados irmãos, esse primeiro grupo que eu estou me debruçando um pouco sobre ele, que era formado pelas 5 virgens loucas, elas estavam, meus queridos e amados irmãos, de uma forma oposta ao outro grupo, e elas estavam caminhando rumo a se encontrar com o que o versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E às vezes os loucos, irmão Prisciliano e o pastor, até um dia o pastor pregou aqui uma mensagem sobre essa questão que nós pregadores falamos sobre a volta de Jesus, né? Aí às vezes os loucos dizem: não, Jesus está demorando demais, eu vou tirar umas fériasinhas aqui, está demorando demais. O pastor, meu pai, meu bisavô, meu tataravô fala dessa vinda de Jesus e ele não veio ainda.
Aí o texto diz que elas pensando, né? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E esse grupo, eles estão dormindo muitas das vezes o sono da negligência. Ele está tentando fazer a obra de qualquer jeito. E ele tem dificuldade de entender, sabe, pastor? Ele tem dificuldade de entender o que os pastores ensinam, porque, na verdade, são loucos, não loucos literalmente falando, né? Mas, e o fato deles terem dificuldade, fazem com que as suas vidas se tornem secas e vazias, e não tenha prazer, que o salmista no Salmo 122, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O louco, ele não tem prazer de estar na casa do Senhor. O louco, ele não tem prazer, eu estou falando louco entre aspas no bom sentido. Ele não tem prazer de se empenhar nesse chamado que ao olho humano é uma loucura ser crente. Eu lá vou ser crente é para doido. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Coríntio, no capítulo 1, ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Meus queridos e amados irmãos, ser crente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz: porque para os judeus é loucura, mas para nós que somos salvos, é uma alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser crente, servir ao Senhor, fazer parte da família de Deus que vai morar no céu, é um privilégio, meus queridos e amados irmãos. E todos os dias, irmãos, aí você pode se perguntar e se indagar: irmão Marcos, mas qual é esse tipo de azeite para nós nos dias do Senhor, nos dias de hoje? O azeite na vida do cristão é perseverar na casa do Senhor. É fazer, sabe o quê? Foi a base sólida da igreja primitiva que está em Atos dos Apóstolos. Olha aí, irmão, o que é que diz Atos dos Apóstolos? Acho que é o capítulo 3. E o capítulo 2. E o versículo 42, olha o que é que a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ele tinha desejo. Ele diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva perseverava na doutrina. E, irmãos, significa dizer que a igreja de Atos dos Apóstolos era formada por pessoas prudentes, que entendia, dava ouvido, guardava, captava, absorvia a doutrina que os apóstolos ensinavam, irmãos. Guardar, absorver a doutrina, a palavra do Senhor, é tornar um crente cheio do azeite do Espírito Santo de Deus. Mas o crente que confronta, o cristão que confronta, não quero saber, eu sou dono do meu nariz, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim. Esse é um crente louco, irmão, porque quando ele estiver no abismo, estiver caindo, ele vai correr para o pastor e para a esposa do pastor e para a igreja e vai pedir socorro. O segundo grupo, para não tomar muito tempo, porque o tempo nos é rápido, é o grupo das 5 prudentes.
E o que me chama a atenção, irmão, aqui, antes de entrar nesse segundo grupo aqui, que é típico, é uma tradição, nós crentes que já estamos há muito tempo na igreja, nós somos muitas das vezes vítimas disso, irmão Prisciliano, disso daqui, desse versículo aqui. Olha o que é que diz aqui, a postura do grupo dos loucos, daqueles que estão secos, vazios. Olha o que é que eles fazem aqui. Ele diz assim: e as loucas disseram às prudentes. Presta atenção aqui, a cara de pau das loucas, do grupo dos loucos. Ele disse assim: as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Traduzindo. Tem cristão que está seco, vazio, aí está querendo pegar carona na fé dos outros. Tem cristão que está sem azeite nas lâmpadas, aí fica naquela. Irmão Lucas, ore por mim. Prisciliano, ore por mim. Pastor, ore por mim. Pastora, ore por mim. Sabe por quê, irmãos? Muitos deles fazem isso porque são secos, vazios, não tem firmeza, tem medo do amanhã, sabe que se morrer do jeito que está, ele sabe o destino da sua alma, aí ele reconhece de fato e de verdade que a sua lâmpada está sem azeite. Aí ela quer pedir azeite para quem tem. Aí, meus queridos, elas pediram. Aí aqui entra o grupo das prudentes, versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o a vós. Quando eu vejo esses dois versículos, pastor Fernandes, eu entendo uma coisa. Eu entendo que aquilo que Jesus disse. Jesus, ele disse assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, individualmente falando. Pegue a sua cruz e carregue. A minha cruz o pastor Fernando não pode carregar. A cruz do presbiteriano eu não posso carregar. Cada um vai carregar a sua cruz. Não é uma cruz de madeira, não é uma cruz literal. Essa cruz de madeira Jesus já carregou. É a cruz da abnegação, da renúncia, da perseverança, né? E pensa numa coisa que é lindo, é maravilhoso, irmão, na vida de um crente. O céu fica, aplaudindo, sabe o quê? O crente que é perseverante, que chova ou que faça sol. Tem crente que no período do inverno ele passa 6 meses sem vir à igreja. Vou nada, está chovendo. Então, meus queridos, e às vezes os pastores até dizem assim: nós somos ovelha e não bodes. Os bodes é quem tem medo da chuva, né, pastor? O ovelha não tem medo de chuva, né? Porque Deus a chuva é de Deus e Deus controla todas as coisas. Então, meus queridos e amados irmãos, o grupo das prudentes, elas estavam preparadas. Preste atenção, esses dois grupos estão caminhando rumo aos céus. E para esses dois grupos vai ter uma palavra. Vamos agora entender o que foi que o Senhor disse para o grupo das loucas. Acho que é o versículo 11, diz assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Por que o Senhor vai dizer não vos conheço? Porque o Senhor, todos os dias, pastores, através dos pastores, através dos presbíteros,
através dos diáconos, através do irmão, da irmãzinha que tinha e tem azeite nas suas lâmpadas. Todos os dias o Senhor se relacionava com esse grupo, dizendo: você está convidado para as bodas. Mas ele tinha dificuldade de entender, de captar, pastor. Aí, quando o esposo veio, ela bateu na porta. E ela foi, e esse grupo foi um grupo, para o esposo foi um grupo estranho. É tanto que ele disse, olha o que é que ele disse, versículo 11, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ei, é forte, né? Eu não vos conheço. Sabe por que eu não vos conheço? O Senhor vai dizer para esse grupo, porque o Senhor quis se relacionar, quis se aproximar, quis entrar, né? Como na igreja de Laodiceia, né? Às vezes os pregadores pregam tanto esse texto em culto evangelístico, né? Isso que a tua porta e bato, se alguém ouvir a sua voz, mas o Senhor não falou para descrente, o Senhor falou para a igreja de Laodiceia: eis que a tua porta e bato. Então o Senhor, Ele quer se relacionar com esses dois grupos, mas o grupo das prudentes, irmãos, sabe o que foi que o Senhor disse para as prudentes? O Senhor mas as prudentes, versículo 4, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, os que desejaram, mas meia-noite ouviu a virgem, saiu ao encontro, em todas elas, mas as prudentes responderam, deixa eu ver, tendo ido comprá-lo, depois chegaram, e a uns, as prudentes, o Senhor disse: vinde, entrai. Sabe por quê? Porque aquelas estavam com azeite nas suas lâmpadas. E o que é azeite, irmão Marcos? É perseverar na casa do Senhor, é fazer parte daquele chamado que o Senhor chamou para um dia ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. E eu pergunto e não quero uma resposta, e depois vou dar um conselho. Eu pergunto: em qual desses dois grupos você faz parte? Não quero uma resposta, mas vou dar um conselho. Se você estiver fazendo parte do grupo das loucas, vá para o grupo das prudentes. Uma vez você sendo cheia do azeite de Deus, da unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você vai ter intimidade, vai se relacionar com Deus, e um dia o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Que Deus assim aplique essa palavra nos nossos corações, e não esqueça do tema: dois grupos distintos caminhando rumo aos céus, o grupo das prudentes e o grupo das loucas. Que venhamos fazer parte do grupo das prudentes. E prudente é ter visão, prudente é estar atento, prudente é estar atento minuciosamente em cada detalhe. Que Deus os abençoe. Eu passo aqui para o pastor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, amados irmãos. É interessante que o Senhor repete esse texto, né, que nós inclusive falamos esses dias da nossa campanha dos dias de clamor. E eu entendo que o Senhor está dizendo, né, olha, vigia, vigia, amém? O reino dos céus é semelhante, ou seja, assim como acontecia na cultura que o noivo vinha e aquelas virgens acompanhavam o noivo, assim também é no reino dos céus. Um dia o noivo vai vir, que é Jesus Cristo, e a igreja do Senhor
Vai acompanhar. Agora precisa estar o quê? Com suas lâmpadas acesa. Amém? As lâmpadas acesa. É assim que o Senhor quer encontrar a sua igreja. Então devemos estar em vigilância. E para as lâmpadas estar acesas é necessário ter reserva. Se não tiver reserva de azeite, irmão, do jeito que o mundo está, um bocado de gente aí se desviando. O noivo está demorando, né? Vai tosquenejando e as lâmpadas se apagando. E em cima da hora não vai dar tempo não, viu? É o que a gente vê aqui no texto. Até foram comprar, mas quando voltar, a porta já estava fechada. Escute. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que ser reserva. Tem que estar o quê? Que a gente teve a campanha? Tem que estar o quê? Transbordando.